Mulheres, voltamos com o nosso programa e a gente vai conversar sobre guarda compartilhada com a doutora Sandra Daniotti. Agora é guarda compartilhada de filhos e de animais de estimação. Porque para quem tem animal de estimação, o animal é um ser humano. Sim, é um filho. É um filho. É como se fosse uma parte integrante da família. E a gente tem muito amor. Quem tem um animalzinho sabe disso, né? Inclusive, hoje chegando, aí o doutor até perguntou, vai falar dos animais também? Porque tem muitos pacientes dele que reclamam sobre isso. Porque as pessoas acabam entrando em depressão e tudo mais, porque se afasta do bichinho. O doutor Eliano? É, o doutor Bellini. Ele falou, inclusive, sobre isso. Por quê? É porque as pessoas, na verdade, pegam tanto amor e chega na hora da separação, que é muito difícil já, e você se desvincular. Se há filhos, também há os animais, então tem que compartilhar, tem que fazer pelo menos a regulamentação das visitas disso. Algumas pessoas acham até absurdo, mas não é incomum, a gente tem encontrado muito essa situação. Bom, então vamos começar com as perguntas do pessoal de casa. Primeira pergunta enviada pela Ana. Podemos decidir o tipo de guarda no processo de divórcio? Sim, geralmente quando é amigável, as partes acabam decidindo. Ou é unilateral, exclusiva de um deles, ou do pai e da mãe, mas com a visita estipulada para o outro que não detém a guarda. Mas quando não há esse entendimento entre as partes, então aí o juiz é que vai decidir. As partes podem até decidir com relação à guarda compartilhada, tá? Então, pode ser a unilateral, que é a exclusiva, né? E pode ser a guarda compartilhada. Tá certo? Eu não vou falar assim alternada porque é meio em desuso, não se usa muito a guarda alternada, Regina. Fala, mas existe, que fica, a guarda fica com aquele que fica um mês com o filho, a guarda passa a ser dele, um mês com o outro, que não é compartilhada isso. Ah, claro. Tá? A guarda compartilhada você fixa um endereço, então a criança tem um endereço que é único, que juridicamente é estipulado aquele endereço, está nos autos, tem um documento. Então, a criança fica permanecendo naquele local, não fica assim, um dia com o outro. As pessoas confundem um pouco. Muito. Mas compartilha o quê? As responsabilidades. Então, pera lá. Vamos começar do zero. O que é guarda compartilhada? A guarda compartilhada é quando você divide as responsabilidades com o filho. Não significa, porque geralmente as pessoas dizem, eu quero a guarda compartilhada, porque eu não quero mais pagar pensão, porque eu quero ter o meu filho semana sim, semana não, um mês sim, um mês não comigo. Isso não funciona, inclusive para a criança, porque ele não tem uma segurança. Então, ele está um dia nesta casa, um dia na outra, quer dizer, a escola e todos os compromissos. Então, veja, dividir as responsabilidades. Então, quando eles discutem em que escola o nosso filho vai estudar, com quem ele vai fazer as aulas particulares, qual é o médico que vai tratar do nosso filho. Então, isso, dividir responsabilidades, os gastos. Então, não pense que guarda compartilhada tira a responsabilidade de pagar a pensão, porque pode ser que um pague a pensão, o outro não trabalhe. Vamos supor, fica com a mãe, só o pai que trabalhe, mas tem a guarda compartilhada. Os dois decidem. Exatamente. E aquele que pode, que tem condições, vai custear, vai pagar a pensão, mas tem a guarda compartilhada. Entendeu a diferença, Regina? Agora eu entendi. Então não precisa, porque eles acham, às vezes, né, erroneamente, que vai pegar a guarda compartilhada e vai se eximir do pagamento de pensão. Não pense isso, que não está correto. E não é assim que funciona. Não é assim que funciona, tá? Então, dividir, mas tem que ter muito entendimento entre os pais. Porque senão o filho fica, não, mas o papai disse isso, a mamãe disse isso, e a criança Imagine acaba... decidir escola se os pais não têm um consenso, vira não é verdade? Sofrimento. Sofrimento. E aí a criança acaba abusando, inclusive, disso, porque a criança é inteligente. E acaba dizendo assim, não, então eu vou do lado daquele que me permite mais, e acaba criando. Então, tem que ter entendimento entre os dois para tomarem as decisões, e não precisa colocar a criança, sabe o que a criança quer. Mas essa reunião tem que ser feita antes entre os dois, os adultos, e depois dizer para o filho, decidimos assim, decidimos. Né? É importante porque, sabe, quando chega na adolescência é que é o grande problema. Quando é criança, você bota no carro, leva para a escola, leva para o médico e leva a criança para fazer as coisas. Um adolescente já começa com aquela coisa, não quero ir, não vou, não gosto disso. E aí, se um está enfraquecido, não consegue ter aquilo que nossas avós, as rédeas, né, sobre a situação, e aí começa, olha, aí vira.
O teu naquela filho. discussão que queria para você e falar assim, olha, o teu filho, a tua filha não obedece, está aprontando, está isso, está aquilo, e começam os problemas. Aí fica com o seu filho. Então, desde pequeno é que a gente começa a colocar as ordens. Tem mais perguntas a gente responder? A doutora Gostoso, Sandra, né? quando a gente ganha abraço, não é? Oh, A gente gosta. troca de energia. Troca muito de bom. energia boa. Boa. Marcos pergunta. Lembrando que estamos falando sobre guarda compartilhada. Marcos, como funcionam as visitas dos filhos? Quem tem direito de requerer? Quem tem o direito é aquele que não detém a guarda. Então, vamos dizer que nós temos uma guarda exclusiva, então a criança permanece com aquele que tem a guarda exclusiva, mas o outro tem o direito de requerer as visitas, que podem ser aquelas que são as comuns, que é cada 15 dias, pega na sexta, devolve no domingo, no horário marcado, 1 ou 2 vezes por semana, tem direito de almoçar ou jantar com os filhos, férias divididas, Natal, se decide tudo, sabe, Regina, que é para não ter briga. Então, o Natal dos anos ímpares, com um dos anos pares, com o outro, ano novo, aniversário do pai, aniversário da criança, a gente procura fazer tudo para não ter confusão. Então, não, este final de semana é seu, ok, porque aí, evitando esse desacordo entre os pais, a criança vai viver muito mais feliz, né? Sem dúvida. E os pais também acabam recuperando a tranquilidade com o decorrer do tempo, tá com né? ele, tá com ele, tá com ela. Ela vai tomando as decisões e quando está com ele também. Exato. Mais uma pergunta enviada pela Larissa. Não tivemos filhos, porém temos 2 cachorrinhos que amamos. Podemos requerer a guarda compartilhada? Então, Regina, uns anos atrás, era muito, muito difícil incluirmos uma cláusula no divórcio, na separação, que antes existia a separação, em que se dividisse a guarda de um animalzinho, principalmente um doméstico, um cachorro, que o casal já tinha. Então o juiz não aceitava, ele dizia assim, doutora, animal é coisa, objeto, não está no Código Civil, não é filho, como se fosse o Estado não pode tutelar como se fosse um carro, um objeto. O que era, o casal chorava, porque acaba pegando amor, quem tem um animalzinho sabe disso. Hoje nós temos já jurisprudencialmente, já formatado, já decidido isso nos nossos tribunais, que é possível sim ter a guarda compartilhada dos bichinhos. Por quê? Porque as partes têm amor. Então, ele pode decidir qual veterinário. Você sabe que hoje já tem até cláusulas em que se decide o seguinte, que qual veterinário que vai cuidar. Isso com cláusula que a gente coloca no divórcio. A guarda dos bichinhos e que seria como filhos, que as pessoas chamam por nome, né? Tem o nome, tem o pedigree, tem o nome, ou não tem, foram adotados, sim, que quem sabe disso faz, né? Adotados. Que veterinário, qual a ração, o remédio, então eles decidem, e aí, vou viajar, então você vai ficar com ele, vai cuidar, tal. Tem as visitas, quem é que vai ser o passeador, o adestrador, e etc e tal. Tudo certinho. Sim, porque isso aí as pessoas às vezes não sabem, mas antigamente eu tinha muita dificuldade, tive grandes problemas com isso. Porque fora do Brasil isso já existe há muito tempo, mas aqui demorou a se consolidar isso. E as famílias mudaram, as famílias aumentaram com relação aos animais de estimação. E as pessoas sofrem com a perda deles. Nossa. Então, por que não tornar a vida do ser humano melhor? Porque são os nossos irmãos animais também. Claro. Há pessoas que repelem esse tipo de entendimento, mas deve se respeitar. Sem dúvida. Né? Mais uma pergunta enviada pelo Otávio. Minha esposa tem a guarda unilateral, mas quero mudar para a guarda compartilhada. É possível? O que devo providenciar? Sim, é possível a qualquer momento. Porque num determinado momento, às vezes o casal estava numa briga danada, né? Ou não pensaram nisso, então a criança ficou com a guarda exclusiva para um deles. Mas hoje nós nos entendemos melhor e entendemos que é melhor que a guarda seja compartilhada. Só que não pode mudar assim de uma hora para outra. Você tem que ingressar com pedido e fazer uma modificação de guarda. Porque quando você detém a guarda, geralmente são menores. Então, quem tutela é o Estado e tem que ter a participação do Ministério Público. Transforma em compartilhada, se decide algumas coisas com relação à criança, é necessário providenciar um processo judicial. Tá bom. A gente já continua
continua respondendo as perguntas do pessoal. Digo por experiência própria, Sim. que você comentou que pega na sexta, devolve no domingo. Sim. Às vezes eu acho mais interessante entregar segunda-feira já na escola. Ah, eu acho ótimo. Porque senão também. domingo você fica esperando. Aí Isso. tem um problema, você já acha que é de propósito. Exato. Pega na escola, entrega na escola. Você sabe que eu sou obrigada a colocar nos acordos, assim, meia hora de tolerância, porque às vezes atrasa 15 minutos, aí já ficam ligando para, olha, não entregou. Então, assim, para criança é muito ruim, porque Sim. é à noite, domingo à noite, tem que dormir, tem que jantar, e o pai quer ficar um pouco mais, ou a mãe, se Às for vezes atrasa, atraso. você está na estrada. Exato. Acontece. Então, se puder, eu faço isso. Assim, converso com o pai e com a mãe, no sentido, gente, não dá para entregar segunda-feira na escola, Isso. porque é mais um dia que aquele pai que Exato. não detém a guarda, que quer a presença do filho, vai jantar, comer um lanche, já atrasa. Mesmo. É isso né? mesmo. Então, ou viajou, né? Fez uma viagem, uma pequena viagem atrasa. dentro de São Paulo. Atrasa, no domingo a gente sabe como é que funciona o trânsito. Isso. Então atrasou um pouquinho, já vai dormir, já coloca na cama, janta no dia seguinte na escola. O que não pode, eu falo, atrasar o horário de escola. Sim, boa. A gente Boa. sempre coloca, eu coloco até isso, sabe, Regina? Respeitar o horário da escola. Porque a gente tem que evitar briga, desentendimento. Então fechamos para não ter discussão futura. Porque na hora da separação é tudo complicado, mas depois Muito. tudo se ajeita. Tudo se ajeita, o tempo, né? É. É o senhor da razão. Denis pergunta, o juiz pode decidir a guarda? Pode dar a guarda compartilhada? Sim, o juiz pode decidir. Você sabe que hoje a prevalência é de guarda compartilhada. Ah, é? É, a prevalência sim. Porém, Regina, não, existem casos que é impossível. Não se entende de jeito nenhum. Então tenta discussão, a guarda vai para a comissão para tentar ajudar, que existem nos fóruns, né, que é para tentar fazer conversarem, se entender. Não dá. Então o juiz diz, bom, não dá, não tem acordo, então eu vou decidir. Não, mas Só é pior. Que, pior. Mas se ele decide pela compartilhada, é porque ele percebeu que existe possibilidade para isso. Tá. Você sabe que hoje nós entramos com o processo quando é amigável, tem que ser judicial, porque tem menores. E é guarda, vai falar de guarda. Então, você estabelece tudo minuciosamente, visita, guarda, os dias, férias e tudo mais, e inclusive entrega da criança na escola, tolerância de horário, e que a guarda será compartilhada ou não, o juiz homologa às vezes, sem a presença do casal. De tão explicado que está, ambos assinam Tudo a certinho. peça, as partes assinam a peça, o Ministério Público se manifesta, estou de acordo, ele homologa e está muito mais simplificado. É que as pessoas acabam complicando demais e o litígio evita que seja feito um acordo. E aí se prolonga e demora, né? Tá. Então, quer dizer, se a gente deixa tudo organizadinho ali Sim. e respeita, a chance de confusão é menor. Muito! Você consegue a homologação em coisa assim de 20, 30 dias. Ingressa com pedido, toda a documentação, as partes assinando todos os documentos necessários, o Ministério Público se manifesta, o juiz decide. Se ele entende que há alguma rusga, algum problema, ele diz assim, olha, explique melhor tal cláusula e você justifica e é homologado. Mas eu tenho tido casos que é amigável. Aí, com a experiência, a gente já sabe que vai ter que vedar todas as arestas e é homologado. Não é bom para as pessoas isso? Eu acho. Quanto menos confusão, melhor. Muito melhor. E para os filhos, então, nem se fale. A doutora Sandra Daniotti é advogada, falamos sobre guarda compartilhada. O Facebook dela é Sandra Daniotti, com 2 T's. O e-mail sdaniotti@uol.com.br e o telefone dela é 11 3857 5778 3857 5778 e essa sabe de muito tudo. Obrigada, Sabe Regina. de tudo e mais um pouco. Muito obrigada, viu? Obrigada a você, vai com Deus. Bom programa mesmo, muito você obrigada. também, viu? Cheirosa.